Boa noite a todos. Vamos nos tranquilizando, nos desligando de todas as preocupações do nosso dia, sentindo a presença amorosa do nosso mentor individual, esse companheiro e amigo de todas as horas que está sempre nos protegendo e nos intuindo no caminho a seguir. E com este irmão querido, saudamos as equipes de higienização e defesa da casa presentes na noite de hoje, que há muito aqui se encontram preparando todos os ambientes para nos receber. E vamos saudando as mentoras dessa casa, a nossa querida Joana, a irmã Rosário, que mais uma vez nos recebem de braços abertos com tanto amor e com tanto carinho. E com estas irmãs queridas, chegamos até a nossa mãezinha maior, Maria de Nazaré, ela que neste momento envolve a cada um de nós no seu manto azul de amor e de luz. E com Maria, chegamos até o nosso Mestre querido Jesus, o maior exemplo que tivemos encarnado até hoje, e que nós possamos, no decorrer das nossas vidas, realmente vivenciar e exemplificar os seus ensinamentos. E vamos chegando até o nosso Pai maior, a quem agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos hoje, na busca de nos tornarmos seres humanos melhores e espíritos mais evoluídos. E ao Pai, saudamos neste momento com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas antes livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Tu sois o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus. E vamos envolvendo o Marco, o expositor desta noite, no nosso amor e no nosso carinho. Boa noite a todos, que a paz e a luz do nosso Divino Mestre Jesus esteja e permaneça junto de todos nós, não só nessa noite, nesses momentos que falaremos dele e por ele, mas durante todas as nossas vidas. Começaremos hoje pedindo licença aos senhores e senhoras para trazer na íntegra o que nos traz o Evangelho, para que possamos refletir sobre os seus ensinamentos. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio da semente do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio, e os servos prontamente procuraram-lhe e disseram: Senhor, não semeastes boa semente em seu campo? Como então está cheio de joio? E este os respondeu: o inimigo é o que fez. E os servos então perguntaram-lhe: quereis então que vamos arrancá-las? E ele respondeu: não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranques também o trigo.
deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei ao meu celeiro. Isso está em Mateus, no capítulo 13. É a conhecida parábola da semente do joio e do trigo. Os nossos entendimentos e tudo aquilo que a doutrina nos esclareceu durante a busca por entender melhor essas palavras do Cristo, chegamos a algumas conclusões estas que muito claramente estão norteadas pela própria complementação que Mateus traz. Ele diz para a gente que esta parábola simboliza, sintetiza a eterna luta entre o bem e o mal. Lembram? Esse cenário que se apresenta desde os desenhos animados, aquela vozinha do anjinho e do capetinha que fala sempre aos nossos ouvidos. Eles assim colocam que esta parábola representa esta eterna, momentânea luta do bem contra o mal. O semeador simboliza o bom pastor, o meigo mestre, nosso querido e amado Jesus, que pôs-se ao campo terreno a semear seus ensinamentos, o seu evangelho, a sua luz, e no meio dessas semeaduras, veio junto aquele que as antigas escrituras colocam como o Satanás, o diabo, o anticristo, mas que nós, pela vivência na doutrina, compreendemos que nada mais do que aqueles que ainda não conhecem o bem e que levam as suas vivências na natureza inócua do mal, porque o mal, na verdade, meus irmãos, é assim como a escuridão está para a ausência da luz, o mal está para a ausência do bem. Só é mal aquele que não conhece o bem e o amor, pois todos nós seremos mais rápido ou mais vagarosamente convidados a esta transformação, e não por imposição, mas por desejo íntimo nos transformaremos. Pois bem, então, este momento de ausência de lucidez espalha o mal pela humanidade, junto das sementes boas que o Cristo plantou. E aí, os enviados do Pai, os enviados e companheiros de Jesus nessa jornada, questionam: quereis que vamos arrancar essas sementes do mal? Pela sabedoria do Mestre e pelo eterno amor de Deus, a resposta é não. Pois muito facilmente, junto destes que ainda não reconhecem o bem, o bom, o amor, Jesus, como suas destinações, levarão muitos inocentes, levarão junto desses que enxergam apenas o mal, muitos que estão ludibriados, que estão encantados com as facilidades, que não têm plena consciência do ser imortal que somos. Deixai que ambos cresçam, multipliquem-se, cresçam e evoluem, para no momento certo, no momento em que os ceifeiros de Jesus estiverem apostos, possam primeiro retirar a semente germinada do joio, a qual se parece desde o seu broto
com a semente do trigo. Podereis então neste instante serem arrancadas e levadas para o juízo. A parábola fala que serão lançados aos feixes no fogo eterno. A doutrina e o entendimento que nós trazemos diz que assim como nós errantes, serão convidados a refletir sobre suas ações. E o bem e o bom triunfará sobre o mal e sobre a escuridão. Porque esta é a destinação da humanidade, da criação, e por que não dizer a nossa destinação. Nós somos, fomos e seremos destinados à felicitação da evolução e da felicidade plena. Nesta parábola, a nossa reflexão conclui dizendo que então ficará apenas a semente do trigo, e ela será levada ao armazém, ao celeiro dos bons grãos, ou se assim podemos compreender, ao reino de Deus. E quem aqui de nós não anseia por este momento em sermos convidados a entrar verdadeiramente no reino de Deus? Se amanhã colocassem um anúncio dizendo o caminho, confesso que largaria tudo e estaria indo às pressas buscar este caminho. E acredito que junto de mim, a totalidade de todos os nossos irmãos que compreendem já Jesus e que buscam nas suas palavras, estariam também deixando tudo e seguindo o ensinamento do Mestre. E será que não é este o convite que o Mestre nos faz todas as vezes que nos reunimos, que aprendemos e que evoluímos, que somos convidados a refletir sobre os seus ensinamentos? Sim, somos convidados constantemente a seguir o Mestre nesta direção do reino de Deus. Só que, meus queridos irmãos, esta transição, esta modificação de nossas vivências não se dá num simples estalim de dedos. Não seremos nós simplesmente retirado e levado a este reino. Nós somos convidados a um processo chamado evolução. E acredito que todos nós marchamos firme e certamente com este objetivo maior. Querer evoluir é querer transformar-se, não com saltos gigantescos, mas com pequenas pisadas, pequenos passos, porque o caminho de transformação, de autoconhecimento, de autoevolução, é difícil. Não nos é fácil deixar esse germe do joio que ainda habita dentro das nossas próprias plantações, porque nós também semeamos, porque nós também podemos nos colocar no papel do semeador. Só que, diferentemente da parábola, eu diria que nós mesmos colocamos a semente boa e a semente má ao mesmo tempo. Quiçá por desconhecimento, por desentendimento, muitas vezes por orgulho, por prepotência, por nos acharmos conhecedores da verdade, sabedores de tudo, esta soberba nos leva a querer cultivar aquilo que nós acreditamos,
ser a verdade. Nós muitas vezes não nos atemos aos ensinos do bom pastor, aos ensinos dos mestres e professores que também tivemos em nossas vidas, nas figuras que vieram antes de nós, a nos preparar o caminho. Quantas vezes essa soberba e esse orgulho nos são a alavanca do nosso próprio insucesso. É através delas mesmas que nós falimos, que nós perdemos a oportunidade da encarnação, perdemos a oportunidade da vivência nesse planeta, porque nós não nos permitimos refletir. Há uma passagem em que Santo Agostinho, inicialmente seguidor da Igreja Católica, um santo, como a própria Igreja o coloca, mas também um bom espírito, um espírito de luz, que nos privilegiou com ensinamentos na própria obra de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. Numa dessas passagens, esse espírito amigo nos convida a um exercício que fora fundamental para ele se transformar. Toda noite, ao deitar-se, em suas preces e reflexões, ele passava um filme completo do que havia feito durante o seu dia. Reconhecido os seus próprios erros, não para divulgá-los ou para culpá-lo, para se culpar, se castigar, se martirizar, mas sim para apreender, para compreender, para transformar. Nessas passagens ele também reconhece aquilo que fez de positivo, não para envaidecer-se, não para santificar-se, mas sim para entender quem ele é, como ele pensa, como ele age, e valorizar a si mesmo, porque Jesus, quando resumiu as leis e os profetas, disse a nós: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se amar o próximo é difícil, amar a si mesmo tem muitas horas que é muito mais difícil, porque nossa consciência ou se engana ou se culpa, ou se agride, ou se menospreza. Ela não reflete aquilo de bom que nós fazemos. Ela não reconhece, muitas vezes, que há em nós a semelhança viva de Deus. E não nas aparências físicas, como muitos buscam encontrar. Buscam representar a Deus como aquele bom velhinho de barbas brancas, que mais parece Papai Noel do que Deus. Quando Jesus nos disse que fomos criados à imagem e semelhança do Pai, Ele nos disse que fomos criados à imagem do seu amor, da sua bondade, da sua benevolência, da sua caridade e de tantos outros adjetivos que nos furtam a possibilidade de tentar qualificar a Deus. Essa essência está em nós e cabe a nós o despertar desta vivência, somente a nós, porque não adianta vir aqui o mais sábio de todos os sábios e dizer: a partir de hoje, seguindo este manual que eu vos trago, sereis seres perfeitos. Não.
a perfeição do homem está no seu pensamento e nas suas ações, mas está no seu íntimo. Se fizermos essas receitas prontas, mas não transformarmos a semente que germina em nosso ser, não seremos melhores. Seremos talvez pseudos melhores. Faz parte de um processo? Sim, muito melhor ser este bom seguindo regrinhas prontas do que aquele que as desconsidera e continua no mal. Mas esta vivência, muito mais importante do que a repetição dos atos, é a transformação do nosso interior, para que no nosso campo íntimo, essas sementes de joio lançadas num passado remoto, percam cada vez mais a possibilidade de fertilização. Percam cada vez mais a possibilidade de germinarem, porque o trigo dos bons sentimentos estará tão fortemente plantado no nosso solo íntimo, que não haverá mais espaço para sementes más. Essa transformação dar-se-á dentro de cada um de nós, de cada célula do nosso corpo, do nosso espírito, e vibraremos numa só energia, num só caminho, refletindo a luz do Mestre, que veio, que deu a sua vida física, porque a sua vida espiritual permanece ainda mais reluzente. Mas Ele fez tudo isso para nos mostrar o caminho, para nos serdes de exemplo, para que nós tenhamos o alicerce firme a construir as nossas moradas, para que nós não tenhamos mais as falsas ideias em nossos seres, para que nós encontremos no seu Evangelho a verdade libertadora. E Ele afirmou: conhece-te a verdade e ela vos libertará. Libertará da cegueira da ignorância, não material, mas a espiritual e imortal. Nós deixaremos de estar codificados ou doutrinados a uma ideia fixa, a conhecimentos pretéritos que nos diziam porque é assim e ponto. Jesus veio nos libertar, veio nos trazer a liberdade do pensar, do evoluir, do crescer, do transformar. Jesus veio nos ensinar a sermos espíritos melhores. Veio nos servir de modelo, porque Ele disse que numa das moradas em que Ele estiver, Ele estaria preparando o lugar para cada um de nós. Porque quando Ele fala ao seu discípulo, ao seu apóstolo, ou a cada um daqueles espíritos que ali viveram com Ele, entendamos e tenhamos a certeza, Ele fala para nós. Ele esteve aqui por nós. Em espírito, eu creio que Ele está aqui por nós, porque Ele disse que enquanto todas as suas ovelhas não estivessem reunidas num só rebanho, Ele não estaria satisfeito, ou Ele não teria a sua missão por concluída. Nós ainda não somos um único rebanho. Muitas vezes, os fatos que nós vemos, que ouvimos e que reconhecemos, nos mostra o quão distante estamos deste único rebanho. Mas, meus irmãos, tenhamos a certeza
a crença em Jesus e que a sua vida não foi em vão, que a sua vinda a este planeta não foi em vão, e que o tempo pode passar, porque o tempo, como disse Einstein, é relativo. O muito para um é pouco para outro. O tempo passará, mas as certezas das verdades que o Cristo nos trouxe, essas não hão de passar. E Ele, assim como prometera, reunirá a todos nós, indiferente da cor da nossa pele, da crença que professamos, dos conhecimentos que temos, todos, sem exceção, estaremos unidos num único rebanho. E para finalizar a reflexão, o tempo de transformação é chegado. O tempo de transição do nosso planeta é chegado. O momento em que os ceifeiros do Cristo virão e retirarão o joio do trigo está próximo. O momento de transição do nosso planeta fará com que o mal que ainda tanto prevalece neste planeta comece a ser extirpado e o bem prevaleça sobre todas as coisas. Como Ele prometera, a transição planetária é reafirmada pelos espíritos superiores que nos trazem as comunicações. Eles afirmam que é chegado o momento desta transição, que estejamos todos nós prontos, não com a nossa malinha de viagem, mas com o nosso coração repleto de bons sentimentos e, acima de tudo, de boas ações, porque o sentimento sem a ação fica só no campo das intenções. Que arregacemos as nossas mangas e façamos o bem que possamos no hoje, no agora, e não deixemos mais para depois. Não haverá um fim, se assim podemos dizer, mas aqueles que não estiverem harmonizados com esses sentimentos serão convidados a um novo regresso e reiniciarão as suas encarnações em planetas equiparados com o seu nível vibracional, com o seu campo de ações. E aqui ficarão aqueles que estiverem sintonizados com a lei de Deus, com os ensinos do Mestre Jesus. E que nós tenhamos, como eu costumo dizer, os 3 Fs colocados à prova nos nossos dias. O primeiro F, o F da fé, que estejamos sempre ligados ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, a Joana de Ângeles e todas as freirinhas, a Deus nosso Pai. Que tenhamos a força necessária para as provações, para a transição que nós fazemos de nós mesmos. Que tenhamos essa força de aceitar e de reconhecer quando erramos, mas mais ainda nas possibilidades de transformação. E que tenhamos o foco para não nos desviarmos do caminho de Jesus. Com esses 3 Fs, nós conseguiremos dar os primeiros passos neste caminho irreversível, eu diria, que é o caminho de regresso ao Pai. Que possamos todos nos reunir alguns milhares de anos à frente,
no reino de Deus, sentindo e vivenciando a importância deste momento na nossa transformação e na nossa evolução. Que Jesus permaneça junto de nós, nos abençoando, nos iluminando e nos fortalecendo hoje e sempre. Que assim seja. E agradecidos por tudo que já recebemos na noite de hoje, vamos abrindo o nosso coração em vibrações de muito amor. E essas vibrações vão sendo nesse momento colhidas pela espiritualidade maior e vão sendo levadas a todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Vão sendo levadas a todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, nos hospitais, em suas casas, pelas ruas. Que cada um desses irmãozinhos possam nesse momento serem assistidos nas suas necessidades físicas e espirituais, de acordo com seus merecimentos. E em especial te pedimos, Senhor, que possa envolver o lar de cada um de nós na sua luz e no seu amor. Que todos os nossos entes queridos que lá estão possam ser envolvidos em muita paz, em muita harmonia, em muito amor. Obrigado, Joana, obrigado, irmã Rosário, por mais uma vez nos receber com tanto amor e com tanto carinho nessa sua seara de amor e de luz. O nosso agradecimento a toda a espiritualidade maior presentes na noite de hoje. A nossa mãezinha maior, Maria de Nazaré, ao nosso mestre querido Jesus e ao nosso Pai maior. E que nós possamos nos dirigirmos aos nossos lares, protegidos e amparados pela espiritualidade maior. E vamos encerrando, mais uma vez saudando o nosso Pai, com a prece que Jesus nos ensinou, do fundo do nosso coração, com muito, mas muito amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas antes livra-nos, Senhor, de todos os males. Porque tu sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, que assim seja.